Muito boa noite, minha Paraíba, muito boa noite a você que nos acompanha aqui na Tal da Política e nos moídos que ela traz, sempre trazendo semanalmente destaques que têm movimentado o estado da Paraíba. Nunca foi tão esperado. As entrevistas que têm rolado aqui, terças e sextas-feiras, é sempre um entrevistado, e isso tem repercutido ao longo das semanas. Foi assim no final de 25 e está sendo assim também no início do ano eleitoral de 2026. E hoje, como nossa entrevistada, na bancada mais comentada do jornalismo paraibano, aqui na Tal da Política, Poliana Werton. Ela é candidata a deputada federal, já foi deputada estadual, já foi prefeita de Pombal, é secretária do Desenvolvimento Humano da Paraíba e vai conversar conosco a partir de agora sobre administração pública e sobre a Tal da Política. Secretária Poliana Dutra, satisfação tê-la conosco aqui na Tal da Política de hoje. Boa noite. Boa noite, Rudinei. Quero deixar um abraço bem forte para a nossa Paraíba, do sertão ao litoral. Um prazer estar aqui. Poliana Dutra, um nome já conhecido, Poliana Werton Dutra, é Poliana. Poliana tem carimbado ao longo dos anos seu nome como um dos principais personagens da política estadual. Eu me lembro muito bem que há anos atrás, quando eu engatinhava no jornalismo, eu me lembro muito bem quando Poliana virou prefeita de Pombal. O inesperado aconteceu, ninguém imaginava. Eu queria que você pudesse até para a gente trazer de Gênesis, eu não vou falar Apocalipse não, porque eu não quero encarar 2026 como se fosse, mas desde a concepção, desde que você virou prefeita de Pombal e apareceu para a política estadual. Pois é, Rudinei, eu sou uma mulher sertaneja, eu não venho de sobrenomes importantes na política, eu sou lá de Pombal, eu era sempre fui uma jovem mulher muito indignada com tudo que era colocado para a gente lá naquele sertão do chão duro, do sol muito forte. Então eu lembro que na minha casa eu era chamada do contra. Meu pai era militar, meu avô era militar e nossa criação foi muito rígida. Eu sou a caçula de 3 mulheres e meu pai, ele foi militar, depois foi da Polícia Federal. Então a nossa criação era uma criação por sinais. Ele olhava para mim, eu já sabia que era para ficar ou para sair. Ou e eu contestar, não é para falar, está na hora de entrar. E eu lembro que ele dizia alguma coisa e eu contestava. Olha, mas não é assim. Ele fazia, Poliana, se cala. Eu dizia, não é assim, eu não aceito. Aí ele fazia, o nome dela é do contra. Ele brincando comigo, era do contra. Meu pai faleceu muito jovem, com 53 anos. Fumava muito e aí adquiriu um câncer de pulmão. E era um dos homens mais cultos que eu já vivi, que eu já conversei na minha vida. Lá em casa era uma casa de livros e de leitura. Então eu fui criada vendo livros espalhados na casa toda. Se eu entrava no banheiro, tinha um livro. Se eu chegava na sala, tinha um livro. Se eu ia para o terraço, tinha um livro. Se eu ia para a cozinha, tinha um livro. Se eu ia para o muro da casa, do sertão, tinha um livro. Eu lembro que eu pequenininha soletrava O Homem que Calculava, Malba Taá. Eram os livros de meu pai. Então, ele passeava pela literatura brasileira, mas também tinha uma literatura internacional que ele gostava muito. E era comum eu lá em casa eu me deparar com mesas, ele bebia e chamava amigos para conversar sobre livros. Eu sempre me sentava na mesa dos adultos, porque eu gostava das conversas dos adultos e dos livros, das teorias. Aí você pegou a das parte poesias. boa da história. Peguei. Então eu cresci admirando esse hábito de leitura. Depois eu casei muito jovem, e eu casei com Jairo, jovem demais, pela rebeldia também de casar logo, de sair de casa. E era o destino que era colocado para as mulheres e as meninas do sertão. Casar novo, casar muito jovem. Casei, depois fiz um curso de veterinária, porque na época não tinha área de saúde próxima a Pombal. E aí eu criei a área de saúde e aí veterinária casava com a vocação do sertão, da criação de animais, do semiárido. Fiz veterinária e depois eu fui trabalhar na Embrapa de Caicó, no Rio Grande do Norte, e a minha especialização foi avicultura, e eu me especializei na pesquisa de proteína que se adaptasse bem àquela região e que fosse ofertada para as pessoas mais carentes. Então, eu coordenei um projeto de proteína na avicultura, lá em Caicó, e depois Jário entra na política como prefeito em Pombal. No segundo ano do mandato, ele morre de um acidente automobilístico. E nesse acidente automobilístico, eu vou para casa com um filho de 4 anos e depois teve um clamor popular para que eu continuasse o trabalho. Então, faltava ainda 1 ano e pouco para a campanha
E eu fui convencida pelos populares que era o momento de continuar a história. Então, naquele momento, eu não fui cuidar da minha vida, cuidar do meu filho, fazer outro curso, uma especialização. Eu parei e disse, a história tem que continuar. Então, eu sou fruto desse sentimento de justiça da população e desse sentimento coletivo. Esse momento não é o momento de cuidar da minha vida, de curtir meu luto. É o momento de cuidar do povo de Pombal, porque a história dele não vai morrer. E assim foi. Eu lembro demais que um grupo de mototaxistas, de pessoas de transporte alternativo, paravam lá em frente da casa de minha mãe, que eu estava lá, e disse, a gente quer falar com ela. Então, era mais de 300 motos que estavam lá em frente da casa de minha mãe. E eu fiquei muito mal naquele momento de luto, era muito jovem ainda, não estava entendendo o que estava acontecendo na cidade de Pombal. E era em torno de umas 300 motos. E um subiu em cima do banco da moto e disse assim, olha, Pauliana, a gente veio aqui, para todo mundo. Aí parou as motos, interditaram a rua e eles olharam para mim e disseram, a gente veio aqui para dizer que os créditos do seu celular, quem vai colocar somos nós. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Como é que pode? Eles são mais simples do que eu e vão colocar o crédito no meu celular até a campanha. Daqui a pouco um grupo de lavadeiras de roupas vieram na minha casa dizer assim, essa semana quem vai lavar a tua roupa é Fátima. Na próxima semana é Aparecida. Na próxima semana é Neide. Até o final da campanha a gente vai cuidar de você. Então, esses fatos marcou a sua história? Sim. Marcou no seu coração? Sim, esses fatos me fez com que eu me levantasse das cinzas, me abraçasse com o povo e eu disse, vocês estão cuidando de mim e amanhã eu vou cuidar de vocês. Então, eu sou o resultado de tudo isso. De gente, de povo, de sentimento, de justiça social. Me levantei e a gente fez uma campanha linda em Pombal, que chamou a atenção do presidente Lula, quando quando o Palácio liga para a minha casa e diz, olha, o presidente quer falar contigo. E aí eu saio de Pombal, naquele momento não tinha condições psicológicas nem financeiras de ir a Brasília. Com o Lula começou aí? Sim, porque Jário era um prefeito do PT e sempre nas aparições do partido, do PT em Brasília, nas ações, na formação política, eu ia junto com Jairo. Então, tinha uma relação já, ele sabia quem era Jairo, na luta pela Universidade Federal de Campina Grande, um camp para Pombal, e Jairo estava nessa luta e, de repente, Jairo morre e a assessoria dele de comunicação, Carminha, lá em Brasília, ela era responsável por informar o presidente Lula os fatos políticos de Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, ela começou a encher o saco dele, a viúva daquele prefeito jovem está lá sofrendo, olha, estão atacando ela, o presidente faça alguma coisa. Então, de tanto Carminha pressionar, o presidente manda ligar para a minha casa e um certo dia minha mãe atende esse telefone e diz, é o presidente que quer falar com ela e ela precisa vir aqui em Brasília. A gente achava que era um trote naquele momento, que não era. E aí minha mãe disse, ela está muito mal e se for um trote eu peço desculpas, mas ela não vai atender. Eu, não, é o presidente da República. E aí eu atendo o telefone e eles perguntaram, você tem condição de vir aqui? Eu disse, eu não. Aí eles bancaram a passagem, eu levei uma amiga lá, que era da Guia, que era a secretária de gestão no governo de Jairo, e nós fomos para Brasília. E quando chegou em Brasília, ele disse, olha, você sabe por que você está aqui? Eu disse, não. Ele disse, porque Carminha me encheu o saco para chamar você, que você é a viúva, eu também sou viúva, eu sei como é difícil nesse momento lidar com o luto. E aí eu chamei para você aqui para conversar um pouco com você. Eu disse, como é que um presidente da República se importa com alguém de uma cidade tão pequena, né? Eu era insignificante para o presidente naquele momento. E eu fui lá e ele bateu esse papo comigo e disse, a partir de hoje, você vai ser a minha candidata a prefeita de Pombal. E eu enlouqueci, não, quem era o político era ele, eu só ajudava, tal. Ele disse, não, vamos embora e a gente vai construir sua campanha. E dessa forma foi assim. Eu voltei para a minha terra, quando eu voltei para Pombal já tinha uma carreata me esperando. E a população, um povo, se determinou e disse, é você. E foi assim que eu entrei na política. Eu entrei por uma causa, por um sentimento, né, de justiça social, de devolver àquela cidade um trabalho que Jário havia começado e que alguém precisava continuar. Então, eu deixei meu filho com minha mãe, disse, cuide dele, que agora eu vou cuidar do povo de Pombal. Mas foi interessante esse começo. Vamos lá, foi por um fato terrível, familiar, que aí que lhe leva a conhecer da pessoa simples, fora da política, para conhecer o presidente da República e ele ser quem fosse a mola propulsora de, queira que não queira, as pessoas talvez não tivessem visto por esse lado ainda, ele foi o incentivador de você ter entrado na vida pública. Além daquelas pessoas que
que estavam ali da cidade que lhe incentivaram a poder suceder, a poder não deixar que a chama apagasse. Esse marco de ter tido Lula como um ponto-chave em sua vida pública, isso lhe motivou para hoje. Eu falo hoje, ele é presidente em outras condições, depois de ter passado por todas as dificuldades judiciais. Isso também lhe motiva a disputar um cargo nessa eleição, seja ele para estar perto de Lula lá em Brasília, ou seja ele para estar numa chapa majoritária aqui nessa eleição de governo do Estado? A vida política é uma vida cheia de ciclos e de missões. E o destino me reserva nesse momento, de novo, essa pergunta, né? Você vai cuidar da sua vida ou você vai continuar cuidando da vida das pessoas, do coletivo, que a política permite isso? Lá atrás, naquele momento de luto, eu deixei minha vida pessoal, né? Um luto, ele era meu esposo, né? Era o amor da minha vida e de repente morre. E eu não sabia como me importar naquele momento. Era a dor das pessoas de uma cidade que um prefeito jovem havia falecido e a minha dor como esposa, como mulher, como mãe, com um filho de 4 anos de idade. E naquele momento eu nem tinha pai, né? Lá em casa era uma casa de 3 mulheres, minha mãe era filha única e eu tinha perdido meu pai. Eu não tinha um irmão para andar comigo. E acabou que meu irmão e meu pai, quem não tem pai, não tem irmão, é quem mais tem. A cidade se comportou como meus parentes, como apareceu vários pais, eu vou andar com você, a esposa de fulano vai andar com você, então esse aqui vai ser seu irmão. Então a cidade acabou se moldando naquele momento ao luto. E eu fui cuidar das pessoas. O calor da temperatura não é só da temperatura, é das pessoas também. Das pessoas também. No sertão é muito forte a solidariedade, né? Nesse momento, quando a gente está vulnerável, as pessoas se importam. E aí eu ganhei a eleição. Eu lembro demais de um fato bem bonito. Eu em cima de um trio elétrico, comemorando a vitória, né? Eu sem entender, meu Deus, tanta gente. As pessoas choravam, assim. Eu em cima do palanque, aí eu estava com o celular no bolso, o telefone toca, em cima de um trio elétrico. Aí quando eu olho 61, Brasília, eu disse, meu Deus, eu me afasto um pouco. Era Gilberto Carvalho. Aí disse, ei, a gente está, eu e o presidente Lula, acompanhando o resultado das eleições no Brasil. Você ganhou. Aí eu disse, ganhei. Eles, peraí que tem uma pessoa que quer falar com você. E quando passou o telefone, era Lula. Ganhou a eleição. Eu disse, ganhei, presidente. Estou feliz demais. Ele disse, agora você pega o avião e quarta-feira você venha para cá para a gente já discutir os projetos. Eita, então, que missão, né? Eu lembro que eles acompanharam a eleição toda. Padilha, naquele momento, que era o ministro da SRI, que era a Secretaria de Relações Institucionais, foi para Pombal participar dos comícios. Ele me deu muita segurança, me deu muita força naquele momento. E o que mais eu tenho para dizer dele é a simplicidade, né? Como se importar por alguém tão longe, né? Tão distante da política central do Brasil. E aí eu fui para Brasília, eu lembro que a gente fez uma cotinha para pagar a passagem para ir para Brasília, que estava todo mundo pós-campanha também com dificuldade, e eu cheguei e ele disse, pega um papel aí. Aí pegaram um papel, escreva aí nesse papel o que você quer. Eu disse, meu Deus, nem projeto eu tinha. E fui botando lá, número 1 isso, número 2. E ele foi organizando uma equipe. As prioridades da cidade, né? As prioridades, uma equipe, tudo era prioridade. Na cidade interior era prioridade de saúde, prioridade de educação, infraestrutura, geração de emprego. Passou a ser prioridade, assim, todas as pautas na cidade, os temas. E eu lembro que eu disse, mas nem projeto eu tenho, como é que eu vou pedir projeto de habitação se eu não tenho projeto de casas? E ele disse, peraí, eu vou botar uma equipe para fazer os projetos para você. Para em janeiro você já entrar com esses projetos pela prefeitura. E assim foi. Eu saí do Palácio e juntou uma equipe de técnicos e foram montar os projetos, escrever os projetos de acordo com o Pombal. E quando eu cheguei em janeiro, já cheguei com os projetos dando entrada em Brasília. E eu lembro que teve um período em Pombal que a gente devolveu o dinheiro para o governo federal. Tem projeto demais, a equipe não está conseguindo dar conta da quantidade de ações que chegaram em Pombal. Foi em Pombal que a gente inaugurou a primeira UPA da Paraíba, Campina e em Pombal. Então, a UTI do SAMU com 4 ambulâncias, a Universidade Federal de Campina Grande com 4 cursos, chegava em Pombal o ensino superior, depois de 100 anos que o ensino existia no Brasil. Na terra de Celso Furtado, Lula manda a Universidade Federal de Campina Grande para Pombal. Então, assim, foram muitos marcos históricos na cidade, e a gente acabou fazendo uma gestão muito exitosa. Eu ganhei todos os prêmios que qualquer gestão poderia ganhar, prêmios nacionais, internacionais. Eu ganhei a medalha Simão Bolívar, do Mercosul, como a cidade que conseguiu atingir os indicadores sociais previstos naquele edital. E depois eu fui para Nova York, no aniversário da ONU, representar o Brasil
como a gestão que conseguiu dar mobilidade social às pessoas. Você sair de uma classe E, estado de pobreza extrema, e passar para uma situação de superação. Fui contar as histórias em Nova York, e eu lembro que o Itamaraty contratou uma consultoria para eu falar os 12 minutos da ONU, que não podia falar mais ou menos, e a gente foi representar o Brasil com muita honra, e eu dizia, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de chegar em Nova York e falar para o mundo, chama alguém de São Paulo, chama alguém do Rio de Janeiro, mas da Paraíba, de Pombal, meu Deus, eu não sou capaz. E assim, eu fui como uma mulher sertaneja, e foi muito legal para o meu crescimento como política, mas também para a minha terra, para o meu povo e para a nossa Paraíba. Essa mesa, ela não dispõe, mas eu tenho, baseado nesse tema, eu tenho que mesmo virtualmente, abrir a gaveta para trazer uma pergunta. Baseado em todo esse histórico. Eu acho que esse histórico é comovente. Toda essa história do início até Prêmio Internacional, até a relação que tem com Lula hoje. O PSB da Paraíba está numa situação meio que difícil de ser gerida, tanto para estadual quanto para federal. Toda essa ligação, todo esse respeito e esse histórico de amizade com Lula pode lhe levar ao PT do Estado? Pois é, e aí depois, na época, o governador era Ricardo e me chama para sair do PT. Como sair do PT? Se foi o PT que fez tudo pela gestão, naquele momento que o presidente precisava. Então, somente Ricardo... fazer um detalhe, não lhe levar ao PT, lhe levar de volta ao PT. Foi. Então, eu fui para o PSB e agora eu me vejo nessa missão coletiva, né? De novo, uma missão coletiva, não é uma missão pessoal de Poliana para dizer, não, eu vou cuidar do projeto pessoal de deputada federal, mas um projeto coletivo de país. O presidente Lula precisa se reeleger no Brasil, mas não basta só ele estar lá no executivo, já que os poderes eles se relacionam. Então, Lula vai se reeleger e precisa de uma bancada para dar sustentação a esse governo do presidente Lula. E essa bancada precisa ter experiência, vivência, conhecer as políticas públicas para que a gente não perca mais tempo e nem política. Então, ele entendeu que o meu perfil como mulher, como que luta pelos mesmos objetivos. O que é que a gente luta nesse momento, nesse campo? A gente luta para diminuir a pobreza, por mais habitação, para diminuir as desigualdades sociais. Então, alguém que já está pronto. Ele entendeu isso e fez esse convite. Lá em Salvador, no Encontro Nacional do MST, eu tenho uma relação muito próxima com João Paulo, que coordena o movimento nacional, coordena o viés político do Movimento Sem Terra, com João Pedro Estético também, que é um dos coordenadores do movimento, e com a Adilei, aqui da Paraíba, que coordena no Estado. Então, por essa proximidade de pautas, o MST não luta só por terras, luta por acesso a direitos também, a empregabilidade, a renda no campo. Aproveite esse espaço aqui, porque se criou uma polêmica na Paraíba essa semana, e até eu acho que eu sou parte disso, sem querer querendo, foi no nosso programa Panorama Paraíba, lá na Rádio Pop, que foi levantada essa questão numa entrevista com o vereador Marcos Henriques. Na verdade, anteriormente à entrevista, se surgiu a história, olha, teve um encontro de Poliana em Salvador com Lula. Algumas personalidades políticas trataram de desmentir o encontro e trataram também de tentar desmentir a questão do convite. Revele agora, para quem está nos acompanhando aqui na Tal da Política, como é que foi esse encontro, como é que foi a fala com Lula e, lógico que às vezes você não pode tratar de 100% daquilo que foi conversado, mas o que pode ser dito aos nossos telespectadores, o que você conversou com Lula a portas fechadas numa salinha pequena lá ao final do evento. Pois é, então eu fui para Salvador para receber esse convite dos coordenadores do MST, e quando chegou lá o MST apresentou a Lula os possíveis candidatos do movimento no Brasil todo, do movimento. E na Paraíba o MST entendeu que eu era a candidata que melhor representava o movimento naquele momento. Então o presidente Lula já me conhecia, e eu lembro que ele chegou, pegou nas minhas duas mãos e perguntou assim, Poliana, você foi prefeita de Patos, foi? Eu disse, não, de Pombal. Ele disse, foi de Pombal. Foi a prefeita do Bolsa Família. Eu disse, foi, porque naquela oportunidade de prefeita, mais de 800 pessoas entregaram os cartões de Bolsa Família e foi matéria do Globo Repórter. E ele disse assim, olha, manda chamar essa prefeita. Mudaram de vida. Foi, porque as pessoas entregaram os cartões, eles que estavam assistindo o programa, e Marisa chorou. Aí ele disse, você fez minha mulher chorar. E aí eu fui para Brasília contar essas histórias a ele,
por vários momentos da minha história política em Pombal, eu fui no Palácio. Vários momentos. Eu lembro que no aniversário dele, Gilberto Carvalho ligou para mim e disse: se estiver em Brasília, vem comer um bolinho com o presidente, que ele quer muito bem a você. E eu fui, levei uns prefeitos do consórcio, eu era presidenta de um consórcio também, intermunicipal, no Médio Piranhas. E eu fui, levei os prefeitos, e a gente comeu um bolinho com o presidente. Então, eu já tinha essa relação de proximidade com o presidente por unificação das pautas que a gente defende. E, enfim, eu era prefeita do PT naquela época e o presidente tem orgulho, porque eu também fiz o PT crescer na minha cidade. Eu não quero colocar pimenta na história, não, mas por todo esse contexto, Poliana conhece e é mais próxima de Lula do que um monte de petista aqui da Paraíba, né? Pois é, Marcos. E aí, Rodinei, eu não preciso provar esse acesso que eu tenho ao presidente Lula, porque os fatos e a história já revelam isso. Então, eu fui para lá, dei essa conversa com o presidente Lula, a gente conversou bastante sobre a política da Paraíba, e o que mais eu fiquei impressionada foi a riqueza de conhecimento que ele tem do Estado. Eu até pensava, não, o presidente Lula, a Paraíba está muito indecisa ainda com o apoio do PT, ele não vai no Estado. O quê? Ele vem no Nordeste todo, é uma questão de honra. Ele quer participar dessas chapas aqui Lula no Nordeste. vai vir para a eleição aqui na Paraíba? Certamente, né? Ele contava detalhes do Estado aqui para mim, a preocupação que ele estava com o Estado da Paraíba, perguntou para o João Azevedo também, enfim. Ele colocou para mim a necessidade que o Brasil tinha nesse momento de nomes competitivos, mas que fossem nomes que tivessem vivência com a causa, porque a gente não podia mais perder tempo. E aí, na Paraíba, ele achou que a minha presença, a minha história política, que se identifica com a dele, era um quadro que o Estado tem, nesse momento, para ajudar ele a governar lá em Brasília. Para onde? Para deputada federal ou para vice de Lucas Ribeiro? Pois é, ele pediu para que eu fosse em Brasília, para a gente conversar melhor essa posição, mas eu já dizia a ele naquele momento que meu nome estava colocado dentro dos quadros do PSB, na candidatura a pré-candidata a deputada federal. E aí, no momento, ele disse, você devia vir para o PT, Poliana. E aí eu disse, não, a gente tem que discutir isso com o governador João, porque eu faço parte do time político do governador João dentro do PSB. E o que disse Lula? E aí ele disse, a gente vai conversar juntos, o PT e o PSB são partidos que se relacionam muito bem e que têm pautas identitárias. Então, eu vim para cá, para Paraíba, e comuniquei ao governador João, que eu tive com Lula, e que Lula ia conversar com ele para a gente discutir essa nominata dos dois partidos. Enfim, aí ficou de marcar e Gilberto Carvalho se preocupou com essa pauta e Wagner Caetano, que estava acompanhando o presidente, de pegar meu celular, eles pegaram meu telefone para entrar em contato comigo e a gente fazer esse diálogo. E eu não vejo isso nada de mal, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que somo, tanto no PSB como no PT, e ainda bem que são partidos que se relacionam com a mesma pauta. Ainda bem que que esse chamamento foram partidos que defendem a mesma pauta, que é a justiça social no nosso Brasil. Eu não vejo motivos de ter, né, alguém que chegue e está, né, falando o contrário. Quer dizer que o presidente Lula não pode chamar ninguém para o partido, tem que comunicar alguém aqui na Paraíba. Então, acho que ele pode, deve, e isso é muito comum. Inclusive comigo, quando estou andando nas cidades, fulano vem para o PSB, você pensa igual a gente, então acho que não vejo motivos para tal. Você acha que militantes do PT, pessoas que estão dentro do PT há muito tempo aqui na Paraíba, temem que, por exemplo, Poliana chega agora e... basicamente isso, chega e rouba a cena, você acha que é isso? Que às vezes pode... Por exemplo, Poliana chegar agora, ir para o PT e virar vice de Lucas, ser indicada do PT para ser vice de Lucas Ribeiro, ou para estar deputada federal e ser, por exemplo, vamos lá, o PT vai eleger 2 deputados federais, um exemplo, né? E Poliana se eleja junto com Ricardo Coutinho, junto com Luiz Couto. Você acha que às vezes o receio disso, você chegar no PT agora e conseguir um lugar ao sol? Rodinei, eu não acho que isso seria um fato novo. Eu sempre fui do PT. Eu comecei minha formação política, eu cresci os dentes na política dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu não vejo novidade, né, maior. Se fosse alguém do campo da direita, poderia até ser que o PT se assustasse. Mas eu sou alguém, uma mulher, que discute os mesmos temas com o Partido dos Trabalhadores. A minha vida foi dentro do PT, eu fui prefeita pelo PT.
Né? E por uma questão de conjuntura naquele momento, eu atendi o chamamento do PSB, mas foi tudo muito dialogado, né? Eu saí pelas portas de frente do partido, então não vejo nenhuma ação assustadora com isso. A gente defende o mesmo campo, a gente está no mesmo campo. Eu sou mulher que disputa igual tamanho. Qual é o problema nisso? Né? Que medo é esse, né, de algumas pessoas do PT que eu vá para lá, não vou tomar a vaga, eu vou somar e acrescentar. De 0 a 10, a chance de Poliana ir para o partido PT, aceitar o convite de Lula para estar numa candidatura federal ou até mesmo uma chapa majoritária. Na sua visão, o contexto que hoje está, a sua conversa com Lula em Brasília, sua conversa com João Azevedo informando que conversou com Lula, eu já vou adiantar outra coisa, a sua conversa com a presidente do PT, Cida Ramos, que eu soube que também aconteceu, qual é a chance hoje de Poliana, de 0 a 10, a voltar a estar no PT? Primeiro dizer que eu não quero voltar para o PT de cima para baixo. Pelo contrário, a gente respeita demais o posicionamento dos partidos. Eu sei o quanto é importante nesse momento a gente se respeitar nesse campo, que está todo mundo junto votando no presidente Lula. Cida, a presidenta, que eu respeito, que é deputada estadual, acho que eu tive com Cida por mais de 10 vezes. Cida fazendo esse chamamento a mim. Inclusive, Cida foi falar com o próprio governador João, dizendo, João, que era importante ter uma mulher no PT, dar esse gesto ao presidente Lula, abrir canais de comunicação na política com o presidente Lula. Por várias vezes ela tentou... desejo também da presidente. Ela tentou convencer o governador João para que eu fosse para o PT. E outros integrantes do partido, Lenildo também, que é da Conab, que está em Brasília, fez essas tratativas comigo, e outros membros do partido também. Eu não vejo nada assustador em relação a isso. Agora, eu estou no agrupamento político, eu estou no primeiro escalão do governo do estado da Paraíba, eu faço parte do Partido Socialista Brasileiro, o PSB me recebe muito bem, me acolhe muito bem, e isso tem que ser combinado com os dois partidos. O que é que o PSB ganha com isso, com a minha saída? O que é que o PT ganha com isso? É preciso também haver cessão, concessão, para a gente avançar na democracia. Acho que nesse momento era um gesto ao presidente Lula, né, que quer também montar a sua bancada, assim como o PSB quer aumentar a bancada, assim como o progressista, como o republicano, o PT também quer aumentar a bancada em Brasília. Eu sou uma mulher que disputa igual tamanho, que acrescento votos também na nominata do partido, não como uma mulher que vai lá para encher as cotas. Não, e eu também não vejo problema nisso, mas como uma mulher que vai competir e quer chegar lá em Brasília, pela vivência, pela experiência. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, avançar com quadros competitivos, porque o que está em jogo agora é a governança de Lula agora no segundo mandato. Você espera a sensibilidade do governador João Azevedo, que ele aceite o pedido do presidente Lula? Ele não está querendo aceitar, não, viu? Eu acho que ele está certo com isso, né? Ninguém quer perder quadros competitivos. Eu sou uma mulher e a gente precisa conversar. Ele precisa ganhar algo em troca do presidente Lula também. A nominata do partido do PSB, ele é o presidente. E acho que essa conversa tem que ser uma conversa dinâmica, uma conversa franca. E eu estou aí para a gente fazer o melhor para a nossa Paraíba, levando essas pautas que a gente defende e acredita. A senhora não acha que a nominata do PSB não já foi embora, não? Pois é, a nominata do PSB... Vamos lá, por que eu estou fazendo esse questionamento? Vamos lá. Gervásio já demonstrou que não tem mais interesse de permanecer do partido. É o presidente estadual. Poliana Dutra está nessa, recebeu o convite do presidente Lula, da presidente do partido na Paraíba. O governador já foi comunicado. Eu percebo que há também o seu interesse, caso o governador aceite de ir para o partido. Aí vem o nome de Tairone. Tairone tem problemas jurídicos, pode resolver esses problemas ou não na justiça. E tem o nome de Rafaela Camaraense. Todos esses nomes estão lá expostos para serem candidatos. E tinha o nome de Johnny Bezerra, que também poderia disputar pelo PSB. Esse já está desfeito. Ontem anunciou... o comando do Partido Avante, esse já está fora do partido. Entregou também a PB Saúde ao governador João Azevedo. Então, hoje só temos Gervásio, que possivelmente não dispute, Poliana e Rafaela Camaraense, com possibilidade de disputar. O caso de Tairone, volto a dizer, é uma incerteza. Se tinha dificuldade em fazer a nominata com Gervásio, Poliana, com Rafaela, com Tairone, com Johnny Bezerra, com a saída de 2 nomes, como é que vai fazer nominata se tinha todo mundo e era difícil e agora sem 2? É um tabuleiro que está colocado aí as peças do jogo, né, da política. O governador João é um governador muito bem avaliado,
é um governador de prestígio e tem um legado que foi o seu governo, a entrega dos serviços na Paraíba, que isso já habilita muitos candidatos que querem colocar seu nome nessa plataforma de governo, defendendo esse legado. Eu acho que esse legado ajuda também a gente mexer na pauta política do Estado. O governador João, ele tem todas as possibilidades, como presidente do partido, como governador bem avaliado, de mexer em algumas figuras da Paraíba e fazer esse convite. Dentro do próprio governo dele, de João, tem quadros significativos na política que pode disputar. Tem fora do governo de João também. Então, acho que nesse momento o governador João está vendo e estudando para montar essa nominata. Ele precisa montar essa nominata. O presidente João Campos, eles conversaram, o presidente João Campos e o presidente João Azevedo, que era necessário colocar deputados que defendessem essas pautas, que ajudassem o presidente Lula a governar. Geraldo Alckmin é do PSB e é o vice-presidente de Lula e está vendo as dificuldades para governar quando não tem acesso à aprovação das pautas pela Câmara Federal. Então, não é só eleger Lula, mas com uma bancada de pessoas que dê sustentação a esse projeto. O problema da nominata não está só para federal. Vamos lá, para estadual também tivemos a saída de Tião Gomes, não vai disputar. Júnior Araújo disse que vai disputar pelo PP. Nós temos aí o nome Evásio, dificilmente disputará pelo PSB. João Gonçalves, que está ali naquele meio termo, não sabe se vai, não sabe se fica. Ou seja, o PSB para estadual também tem dificuldades para montar esse time. Então, eu acho que o problema não está só para federal, é a questão das nominatas do PSB. Mas vamos lá, quando é que sai a decisão de Poliana em permanecer no PSB ou atender o pedido do presidente Lula, convencendo ou não João Azevedo disso? João Azevedo com o presidente Lula vão sentar, o presidente Lula tem interesse também de compor essa chapa majoritária aqui na Paraíba, com pessoas que se identificam com o partido, O próprio Lucas Ribeiro dialoga bem também com as pautas do presidente Lula. E certamente o presidente, falando do presidente João como presidente do PSB, vai sentar com o presidente da República e vai alinhar esse pensamento. Eu acredito que no final vai dar certo, mas é preciso também agilidade e habilidade nesse momento para que os possíveis candidatos não se disponham para outras legendas. Então, é necessário mais agilidade do governador como presidente nesse momento para chamar o feito à ordem. A senhora teria algum problema em declinar da candidatura de deputada federal, que a senhora já pavimentou um cenário, e pelo que eu percebo, tenho visto, acompanhado, é um cenário muito palpável de ter uma vaga lá em Brasília, mas a senhora tinha algum problema de declinar de uma candidatura se o presidente dissesse: Poliana, eu preciso de você no PT para estar na chapa majoritária, para ser a minha representante do partido ladeando Lucas Ribeiro? A senhora, qual seria a sua posição caso esse convite fosse lhe feito? Rudinei, lá atrás, eu mostrei desprendimento na política, eu era deputada estadual. Certamente hoje, eu estaria aqui com você, lutando já para o meu 3º mandato de deputada estadual. Essa voz aqui dessa mulher, quando saiu do sertão, virou um vácuo o sertão. Pessoas que precisavam, nesse momento, ser ouvidas aqui, certamente eu trouxe o sertão para cá, para a Assembleia, quando fui deputada. E eu joguei tudo isso no alto, e entrei numa chapa majoritária para senadora, quando Aguinaldo recuou de última hora, e eu, em 45 dias, fui mostrar a Paraíba que era importante ter uma mulher na chapa. Então, eu mostrei desprendimento lá atrás, que eu duvido a você, que muita gente não faria isso. Eu recebia várias ligações naquele momento, dizendo: você é louca. Mandato garantido. Seu mandato está garantido. Olha, falta 45 dias, uma chapa de senadora, uma chapa majoritária. E eu fui, porque eu entendi que era importante ter uma mulher naquele momento, para equilibrar o jogo. Lucas Ribeiro de Campinas, João Azevedo de João Pessoa, e o sertão precisava ter essa voz, que pelo menos falasse para as pessoas se identificar com essa voz. E fui, mostrei desprendimento. Nesse momento, eu acho que o mais importante é o coletivo, é o futuro da Paraíba. Que projeto a gente vai apresentar para o estado da Paraíba? Certamente é um projeto que passa usando esse legado que o governador João deixou, mas que precisa de nomes que conheçam esse projeto para discutir na Paraíba com propriedade, para convencer a população que é o melhor projeto da Paraíba. Se tiver unidade no campo progressista, se tiver apelo do campo progressista, é claro que eu posso novamente sair dessa propositura de deputada e compor outra instância. Mas eu não vou mais se não tiver segurança política. É necessário alinhar as coisas com antecipação. Eu não posso chegar de última hora, como eu cheguei na campanha de Senado,
E fui, mesmo assim, sem ter nome, sem ter sobrenome, sem ter padrinho, subi em cima de um carro e fui dizer à Paraíba quem era Poliana. Era pelos pescadores, era pelas professoras, era pelas enfermeiras, pelo motoboy. E eu fui mostrar que era importante que essas pautas chegassem até Brasília. E hoje eu preciso ter mais segurança política, né? Ter pelo menos uma conversa antecipada, porque de última hora não dá mais. Eu não vou mais de última hora para nada, a não ser conversado, construído, que dê mais segurança política, porque depois todo mundo vai cuidar da sua vida e eu fico aí, né, cuidando da minha também. Eu faço todas essas perguntas para quem está nos acompanhando ter uma ideia, porque a gente sempre traz leituras políticas pontuais semanalmente falando, aqui na terça e na sexta, do rádio todos os dias, de segunda a sexta, e ainda faço meus comentários nas redes sociais diariamente. E aí muita gente nos bastidores comenta, olha, a Poliana... A senhora sabe que essa semana surgiu essa história. Poliana desistiu de ser candidata, não sei se chegou a seu conhecimento. Poliana desistiu e Pedro, filho dela, vai ser candidato a deputado estadual. De onde surgiu essa história e como é que a senhora tratou isso quando essas informações começaram a correr nos bastidores? A senhora acha que esse posicionamento que a senhora acabou de tomar aí, dizendo que precisa de segurança, é justamente para não gerar esse tipo de especulação nos bastidores? Isso, agora é normal que os partidos conversem, que o campo converse. O campo progressista nesse momento, né, espera por esse diálogo, né? O diálogo tem que ser feito com todo mundo participando na mesa, de igual tamanho. O campo progressista, os partidos da federação, o PT, o PV, o PCdoB, têm conversado sobre isso, sobre a presença de alguém que representa o campo na chapa, para equilibrar o jogo, para trazer a universidade, trazer os movimentos sociais, que é importante nesse momento, uma voz que dialogue, né, que seja ponte para esses movimentos também. Isso é muito normal, isso é muito comum. A gente tem feito essa conversa com o campo, com os partidos. Agora, é preciso ter segurança política, né? Ninguém vai mais de última hora deixar um campo pavimentado e entrar porque fulano não quis. Então, se você não quer, vai tu, não vou mais. Como, né? E quando se resolve isso? A problemática todinha que eu estou vendo girou tudo e parou nessa situação. A senhora acha que quando e como isso pode ser resolvido? O que é que precisa para resolver isso breve, para não ter insegurança daqui para frente? Pois é, isso já era para estar na pauta, né, das discussões, com a presença, inclusive, desses atores, né, do campo, para dialogar isso. Campanha majoritária não é uma campanha que a gente se faz em 45 dias. É uma campanha de mensagens, que a gente leva a mensagem para a Paraíba todinha. Então, acho que a campanha já começou a partir do momento que virou o ano de 2026. Então, acho que a gente perde tempo, perde espaço político nesse momento e perde o debate. Poliana, nós estamos agora movimentando um cenário sem saber ainda, esse contexto é importante, mas saber onde o PT vai ficar, porque é uma dúvida no Estado ainda. A gente está aqui fazendo um cenário hipotético, em todo esse cenário que a gente começou até agora, é que o PT esteja com o bloco de João Azevedo. Mas já o bloco do prefeito Cícero Lucena conta, e Veneziano Vital, que é amigo também do presidente Lula, ele conta que o PT, que o apoio do presidente será para a chapa de Cícero. O que é que vai ser determinante para que o PT possa ficar com João Azevedo e não com Cícero? Né? Atender o pedido de Poliana, de João Azevedo e não o de Veneziano e Cícero Lucena. Rodinei, eu não posso responder pelo PT. Eu não estou no PT, não tenho nenhuma autorização a responder pelo PT. Longe de mim fazer qualquer fala, porque daqui a pouco vem outra pessoa e diz, não é verdade isso aí. Então, eu quero evitar esse tipo de fala. A gente tem dialogado, sim, com o PT da Paraíba, com o PT nacional, mas eu gostaria de não proferir nenhuma fala, né, pelo PT, até porque eu não estou lá. E preferia, né, focar aqui no PSB, o partido que eu faço parte, mas certamente essa demora nessas decisões acarreta também a insegurança do eleitor lá na ponta, que está olhando para a gente e está dizendo o que é que vai ser melhor para a minha vida. Vai ter casa para eu morar? O transporte público vai ter? A gente vai acordar cedinho, vai ter oportunidade de emprego? Então, eu quero discutir projeto para essa Paraíba, que acho que a população quer saber disso. E se o PT ficar com Cícero, qual é o prejuízo para o bloco do governador João Azevedo? É imensurável. Eu não consigo dizer a você, medir nessa escala, mas é um grande prejuízo. O presidente Lula está bem avaliado na Paraíba. A massa que vota, que emite opinião,
entende que a Paraíba, nesse momento, precisa ir com Lula. Então, é uma grande perda se a gente perder esse apoio do presidente Lula. Olha, a tal da política tem trazido semanalmente convidados. Hoje, Poliana Dutra conversa com a gente conversa sobre política nacional e também política estadual, e eu acho que um dos temas a serem debatidos de forma importante, quando eu coloquei o card no ar, né, ou seja, para quem não entende sobre esse tema, o card é a propaganda da entrevista de Poliana, que eu recebi aqui de mensagem, o pessoal dizendo, olha, pergunte isso a Poliana, pergunte se ela vai para a federal, pergunte se ela vai para sei lá, para chapa majoritária, se ela vai ficar no grupo, se não é, mas vamos lá. Tem uma das perguntas que eu vi muita gente fazendo aqui, que era o contexto da sua questão de como Poliana como secretária. E aí o pessoal diz, olha, Poliana... hoje eu vi o pessoal questionando o Johnny Bezerra sobre isso. Johnny, você saiu da PB Saúde, vai disputar o mandato, mas será que Johnny vai indicar quem permanece? Se Poliana sair para ser candidata a federal ou a vice-governadora, Poliana acha que pode pode ser a pessoa que indique a sucessora dentro do sistema para continuar o seu trabalho, ou você acha que isso vai ficar a cargo do governador de fato, 100%? Primeiro, eu não sou adversária do governo, né? Só quem sai, que não indica ninguém, quem sai rompido com o governo. Eu sou da base, eu vou defender esse legado. Eu estou desde 2023 a 2025, 26 na pasta, e certamente a gente tem várias entregas para fazer. A gente passou o ano passado todinho para organizar, o programa está na mesa, para que chegue nos 223 municípios. E sequer vai dar tempo que eu inaugure esse programa, né? Um ano para fazer, para a gente ultrapassar a etapa burocrática. A gente tem várias ações, vários serviços, vários programas, várias políticas públicas. Projetos encaminhados. Encaminhados para entregar a partir de agora, de fevereiro. Então, a gente está aí com mais de 100 ações para ser entregue, e não é justo eu trabalhar, lutar e não poder entregar essas ações. Então, certamente tem que ser alguém do contexto que esteja presente nesse contexto para fazer as entregas, a continuidade das ações. Então, acho que passa por isso também. Um deputado federal que vai disputar, ele não pega suas emendas e dá a outra pessoa e vai disputar sozinho. Então, ele vai com as emendas também fazer valer o que ele trabalhou. Então, você conversou certamente, isso com o governador João Azevedo? A gente conversa sempre isso, né? Sempre, né? O governador vai sair, mas vai deixar Lucas para continuar. Então, esse legado da secretaria, certamente ele passa por alguém que compreenda esse contexto. Não é alguém que vá lá, né, fazer o que Poliana vai dizer, que eu nem vou dizer, porque é alguém que já conhece o contexto. Eu vou fazer campanha, eu vou estar na rua lá, pedindo voto, né, levantando a bandeira, que é o que a gente sabe fazer, pedir voto, chegar junto. Eu sei trazer o eleitor, a gente consegue falar para o eleitor. Agora, tem que ter essa base de sustentação para que a política pública não pare, não cesse. A senhora é uma mulher bem informada, eu não tenho dúvida disso, que a senhora acompanha rede social, rádio, TV, acompanha tudo. A senhora viu uma informação que também correu nos últimos dias, dizendo, presidente do PT da Paraíba, Cida Ramos, disse que tinha interesse na pasta de Poliana Dutra, ou seja, ela já foi secretária da pasta que a senhora exerce hoje. A senhora tomou conhecimento dessa informação? Sai especulações na política, né, de todos os tipos de especulações. Eu acredito que a deputada Cida Ramos, ela não vai condicionar o apoio dela, né, até porque seria o apoio dela, não seria do partido, por uma secretaria de governo. A gente luta por espaço, é óbvio, para que a gente consiga defender também nossas pautas, mas isso não pode ser condicionante. E eu também não tenho nenhum problema em relação a isso, até porque a secretaria não tem escritura comigo. Eu entendo que é uma passagem. Assim como eu fui prefeita, entendo que é oportunidade para outras pessoas serem, né, vou disputar também a legenda de deputada. Entendo que ninguém tem escritura da política, né? Isso é feito de ciclos, e certamente eu vou deixar meu legado e vai vir outras pessoas, mas não tenho problema quanto a isso. Mas acredito que isso não será condicionante para ela decretar o apoio ao governador. Normalmente seria a saída de todos os secretários do governo, seria, eu falo até de prazos legais, seria no mês de abril. E aí se falou, olha, eu acho que no mês passado isso antecipou de abril para março. E quando foi agora, há poucos dias, isso antecipou de março para fevereiro. O que aconteceu nessa escalada decrescente de sair
abril, março e agora para fevereiro a entrega das secretarias do governo? Acredito que é um momento de transição. O governador falou que a partir de fevereiro a gente possa fazer a transição, né, para que passe as ações para alguém que já vai conduzir o bastão. Seja um momento de transição. Até porque a transição no mesmo governo, ela não é um ato só documental, é um ato presencial também. Tem políticas públicas na Secretaria de Desenvolvimento Humano que ela não vai acontecer com um ato documental. Tem que ser com um ato também, dizer, olha, o programa Tráfico de Pessoas que tem na Paraíba, que é um programa que a gente não pode expor tanto, porque as vítimas encontram sob sigilo de justiça, é algo que eu tenho que dizer à pessoa como é que está acontecendo isso na Paraíba. O ano passado foram traficadas 34 pessoas para outros países. Tem programas lá de proteção de vítimas de abuso sexual, vítimas de violência que estão nesse momento sob a nossa guarda, que é um momento de transição também físico, não é só por papel. Tem pessoas de outros estados do Brasil que estão aqui na Paraíba sobre a nossa proteção, que eu preciso passar isso também para o próximo secretário. E outras ações, né? O programa está na mesa, restaurantes populares, casas de cidadania, são 38 políticas públicas, que não é só imprimir papel ou mandar um arquivo. Claro que essa política pública tem que ser também colocada de forma física, então acredito que quando o governador fala que é em fevereiro, é o início da transição dos cargos, porque também isso não acontece de um dia para a noite. A senhora acha que teria sido mais salutar permanecer a saída de todo mundo uniformemente, como estava combinado para abril, ou a senhora acha que fevereiro, essa antecipação mais ajuda ou mais atrapalha quem já é secretário e vai disputar? Acho que a gente tem que começar a fazer, pelo menos, a passar o conhecimento adquirido para alguém, né, a partir de agora, mas se você antecipa isso, a gente vai bloquear as ações que estão em curso nesse momento. Então, o governador ele tem que entender que são muitas ações no governo tão dinâmico e que tem que ser tudo com muita calma para que a política pública não cesse agora, né? O ato de transição ele começa fisicamente quando a gente discute a política pública com alguém que vai conduzir o bastão e essa pessoa vai formatando o modelo dela para tocar. Então, quando ele se referiu agora em fevereiro, é um ato de transição físico, documental, de apresentação da política, de conversar com a equipe. Uma secretaria que tem 2.000 funcionários e é a menor do Estado. Imagina com a saúde que tem 3 vezes mais, muito mais. A educação também. Então, acredito que esse prazo é um ato de transição do secretário com alguém que vai assumir a pasta, mas de forma muito tranquila. Como é que Poliana tem visto, nos últimos dias, esse movimento da política, eu falo governador do Estado, Lucas Ribeiro, e a disputa contra Cícero Lucena. Cícero já foi governador, senador, ministro, Lucas Ribeiro, vice-governador do governador João Azevedo, um mandato de João incontestável, as ações que você próprio traz aí, tanto da sua secretaria quanto das demais secretarias, um governo muito bem avaliado, mas hoje Lucas ainda se encontra na segunda posição do governo. O que deveria ter sido fator preponderante, o que é um fator preponderante poderia ter sido feito e pode ser feito a partir de agora, para que todo esse know-how que João ganhou, toda essa força, João é primeiro colocado para o Senado, né? E Lucas ainda não consegue ser o primeiro colocado para o governo, pelo menos nas pesquisas. O que a senhora acha que deve ser necessário para que a força do governo, o trabalho do governo, o nome que o governo conseguiu, levar todo esse aparato para o candidato do governo? A força do governo é muito grande e eu não tenho nenhuma dúvida disso, nem a Paraíba tem nenhuma dúvida disso. Mas aí você pode fazer essa pergunta aos populares, que não estão dentro da bolha do governo e sim fora do governo. Se você perguntar a alguém que está lá em Guarabira, alguém que está em Uiraúna ou alguém que está lá na Prata, esse modelo de governo que o governador João Azevedo apresentou à Paraíba, você quer mudar? A pessoa vai dizer, não, está dando certo. A política pública chegou aqui em Prata, chegou em Guarabira e chegou em Uiraúna. Eu não quero. Pelo contrário, eu estou dizendo, João, tenha cuidado para que a pessoa conduza da forma que está sendo conduzido. Os paraibanos têm medo da insegurança política, de quem vai chegar e não vai continuar a ação. Isso já é um legado de governo. Se a gente souber usar isso, dizer, Lucas é o mais preparado, é vice, esteve presente em todo o mandato de João e é quem tem, nesse momento, o know-how de conduzir isso, dá certo. A senhora dá essa ideia aos marqueteiros da campanha. Quem sou eu? Lá do sertão, quem sou eu para dizer isso? Eu aprendo muito mais. Mas isso é uma estratégia de marketing. Mas essa mensagem, né, criada do governo, o governo é muito forte. Esse amparo, essa rede de proteção
na saúde, que tem chegado ao interior. Agora mesmo, recentemente, o governador assinou o Hospital da Mulher em Sousa. O Hospital do Trauma no Sertão já está de vento e popa. Né? Quer dizer, a saúde que chega forte, que representa, nesse momento, algo reparador na vida dos sertanejos que passamos a vida inteira sem ter um aparelho de tomografia. Eu era prefeita. E muitas vezes a gente perdia paciente dentro de uma ambulância para fazer uma tomografia em Sousa, em Campina Grande. Imagine o trajeto, porque a gente não tinha aparelho lá. E hoje tem dentro do hospital. E hoje está chegando o centro de hemodiálise no Sertão. Imagine quantas pessoas morreram em busca de saúde nessas ambulâncias terapia. E hoje tratamento a saúde de câncer no Sertão. Descentralizada. Né? Isso é muito forte. Essa mensagem que Lucas vai levar, um jovem que vai levar e dizer assim, eu vou continuar isso, potencializar, é muito forte, tem muita força na vida do cidadão. E acho que esse conjunto de ações, Lucas vai saber defender e usar isso, e a população vai saber também defender esse legado. Eu tenho acompanhado suas redes sociais e tenho visto a senhora em fotos, vídeos e presenças no meio de pessoas simples do meio da sociedade paraibana. Né? Tenho visto a senhora nos movimentos sociais, movimento quilombola, foto em diversos locais, nas mais diferentes classes sociais. A senhora acha que isso vai lhe dar musculatura? Vamos lá, fazendo uma projeção que a senhora vai disputar mesmo o mandato de deputada federal. A senhora acha que consegue arregimentar pessoas no Estado, tem conseguido arregimentar pessoas no Estado, que construa uma possibilidade de eleição e a senhora garantir um mandato, uma cadeira na Câmara Federal? Rodinei, é exatamente sobre isso. A política não pode ser definida só pelo toma lá, dá cá, de apoio a prefeitos ou alguém que detém cargo porque recebeu alguma coisa. Eu não posso ir nisso. Eu não sou deputada federal, não tenho 60 milhões de emendas para fazer essa negociata. As pessoas olham para mim e perguntam quantos prefeitos você tem. É como se só o prefeito definisse o voto. A eleição de Estado, a eleição de um cenário já para federal ou um cenário mais estadualizado, eu vi isso no Senado. É uma eleição de mensagens que a gente deixa. O voto que a gente vai discutir, que vai levar projetos para discutir, é aquele voto solto. Formador de opinião, é o presidente da Associação da Colônia de Pescadores, é o presidente da Associação da Cooperativa do Cariri, que está recebendo leite do governo, entende que é importante continuar esse leite. Então, é esse voto que está solto na Paraíba e que não consegue se conectar com ninguém até então. Então, esse voto, é esse povo que eu vou conversar. E eu até duvido a você, se eu for chegar perto deles, eu consigo trazer o voto deles, porque o meu linguajar é o linguajar deles. Eu conheço a Paraíba na palma de minha mão, todas as cidades. A eleição de Senado deixou algo muito rico para mim. Às vezes, não é só o diploma que você ganha. A trajetória que eu vivi, para mim, foi enriquecedora. Eu ganhei o povo da Paraíba, que apesar de eu não ter chegado lá para defendê-los, mas eu sei as suas pautas, os seus costumes, o piso da casa que eles moram. Eu conheço a Paraíba no chão das casas das pessoas, no terreiro das casas, na zona rural. Não conheço a Paraíba pelos restaurantes chiques aqui em João Pessoa, e nem muito menos pelos aviões, que eu nem ando de avião, eu vou de carro. Então, essa forma de conhecer e de falar o que eu conheço vai me credenciar a trazer o voto, porque eu vou defender aquilo que está interferindo na vida do dia a dia de quem acorda cedo, pega ônibus, de quem acorda cedo para fazer um café e tem que deixar a casa ajeitada, de um trabalhador braçal que está lá pegando o sol, e eu sei o quanto é importante levar uma ordenadeira mecânica para ele ou algo similar. Então, é essa fala que eu quero chegar junto, que é a maioria dos paraibanos que sofre diariamente em busca de direitos. Eu vou para um tema agora que eu acho que muita gente nem imaginava que ele ia chegar aqui, mas eu tive um lampejo agora e me lembrei de um detalhe. Essa pergunta ela é municipal e esse contexto municipal ela vai estadualizar. E é uma pergunta que ela pode mudar o cenário de alguns pontos de vista e de alguns cenários para deputado federal, para deputado estadual e o contexto de alguns personagens dentro até de grupos políticos aqui do estado. Como é que está a sua conversa? Eu já vi muitas vezes fotos suas, vídeos seus na sua cidade, por isso que eu falo, municipal, Pombal, ao lado de Diego Tavares. Né? Tem ramificações familiares lá e há tempos atrás Poliana daria o apoio, ou vai dar o apoio a Diego Tavares lá naquela região do Pombal. Como é que está esse andamento, já que Diego ainda continua com Cícero Lucena
ainda do grupo de Cícero Lucena. Tem alguma condicionante? É possível que ele, Diego, possa receber o seu apoio estando no bloco do prefeito da capital ou só receberá o seu apoio caso ele esteja com Lucas Ribeiro? Quando você pega um bolo para comer, um bolo bem recheado, que é uma delícia, já fico salivando aqui. Agora me ajudou aqui. A cereja do bolo é a melhor, você dizer, é a cereja do bolo, né? Quer dizer, a parte melhor do bolo. Pombal é minha terra e eu tenho responsabilidade social, política, cultural, familiar com aquele povo que acreditou em mim. Foi lá que foi minha grande escola. Foi Pombal que me ensinou a tudo, a fazer política e a chegar até aqui. A dividir o último pedaço do pão. Foi o povo sertanejo. Eu tenho responsabilidade com aquele povo. É condicionante apoio a qualquer candidato se não estiver na defesa desse agrupamento político. Eu sei o que eu sofri na campanha do Senado. Quando a gente defendia um projeto e alguém votava contra o projeto. E eu sei o quanto o governador João... A senhora viveu isso na pele em 2022? Eu vivi muita violência política tudo isso. em relação a isso, porque a gente tinha lugares que a gente não conseguia subir, que não conseguia falar. Então, eu sei como é difícil você estar num grupo e votar em outro que defende o outro grupo. Talvez, se o governador João tivesse feito o senador naquele momento, a gente não estava com essa indefinição. Porque tinha um porta-voz lá para dizer o presidente, epa, aqui não pode. Epa, esse espaço aqui é do governador João. Seria mais fácil para ele, a parte política, com alguém fazendo esse movimento lá, com a parte administrativa. Ter mais um senador, para que quando falta recurso na saúde, tenha um senador que aporte isso. Defenda pautas importantes para o país e para o Estado. Eu sei o quanto isso é difícil. Então, é condicionante. A gente aloca nosso apoio, a gente desloca o nosso apoio, defende alguém se tiver nesse agrupamento. Fora disso, meu amigo, não tem nem conversa. Ou seja, a senhora só dá o apoio a Diego Tavares lá, só continua dando apoio a ele na sua região, caso ele esteja apoiando para a chapa majoritária, no caso o nome de Lucas Ribeiro. A qualquer um tem que estar nesse agrupamento, nessa unificação de ideias, tem que estar junto. Fora isso, não tem nem como a gente avançar em nenhuma conversa. A senhora já conversou e já comunicou isso a Diego? A qualquer um, a gente já comunicou e a gente está aguardando nesse momento qual foi a resposta esse desdobramento, né? Fora disso, não tem conversa, não tem nem diálogo, né? A gente nem conversa se ninguém se definir. Quando a senhora disse isso, qual foi a resposta que ele deu? Ficou para dar depois? Como é que está esse Diego andamento? É lá de Pombal, né? A família dele é lá de Pombal, né? Seria muito mais fácil se ele tivesse um agrupamento. Pedro discute isso diariamente, os vereadores de Pombal entendem isso, a população entende isso. Então, é possível que isso aconteça? É possível que vocês convençam, Diego, a permanecer com esse apoio seu lá e que ele deixe o grupo que está e... Não é a gente que vai convencer, não. É ele que tem que entender que o melhor para Paraíba é esse modelo que a gente está defendendo. Ele se convença. Isso aí vai dar grande repercussão, não só na região do Pombal, mas também aqui em todo o estado da Paraíba. Nos encaminhando para a reta final da tal da política de hoje, Poliana, qual é a projeção que você faz a partir de agora? Você disputou a candidatura a senadora. Viu tudo de perto... Aquelas imagens, eu acho que ainda devem lembrar na cabeça daquele, como você própria disse, do lugar que podia subir, do lugar que não podia subir no palanque, no lugar que o prefeito era contra, aquela coisa toda. Eu acho que 22 pode ter, talvez as pessoas me entendam mal, mas eu acho que 2022 pode ter infeccionado o pleito para outras, para 24, para 28, para 30, quem sabe, aquela questão de... votar aqui, votar ali, e aquela salada prejudicar o pleito como prejudicou em 2022. Deixou até o pleito numa situação que poderia até ter dado tudo errado. Sim. Não é? Terminou parte disso dando certo. Mas nesse cenário de hoje, nós temos o governador João Azevedo, extremamente bem avaliado, primeiro lugar nas pesquisas. Temos aí o nome de o companheiro de chapa, Nabor Vanderlei, pai de Hugo Mota, ex-prefeito de Patos, lembrando, vai ter que abdicar da prefeitura 2 anos antes para disputar. E aí temos o Veneziano, que é candidato do MDB, apoia a Cícero, mas é também aliado de Lula. Marcelo Queiroga, que vai pela direita, e isso aí já foge do seu campo. Mas vamos lá, qual a projeção que a senhora faz, tendo passado pela eleição de 22 para o Senado, qual é a projeção que a senhora faz para o Senado Federal? Tendo os nomes, por exemplo, dentro do seu campo, vamos lá, João, Nabor e Veneziano. Hoje é uma disputa feroz desses três por 2 vagas.
qual é o prognóstico que a senhora faz pensando no que a senhora viveu em 22 e esse novo cenário de hoje? Eu não faço política com vingança, nem olhando no retrovisor. Se o republicano faz parte de um projeto, de um alinhamento político desse conjunto, certamente a gente vai estar todo mundo junto. A minha pergunta, eu acho que a senhora foi... Esquecendo que 22 passou e dizendo, é esse modelo aqui que vai dar certo para Paraíba. A senhora vota em Nabu. Então a gente está conversando, a gente está discutindo isso no âmbito partidário, para poder decretar o apoio, numa conversa muito ampla com o nosso governador João, com o partido, com o PSB. E João está decidido, João é o puxador, né? Falta escolher o segundo voto ainda? Falta a gente discutir isso melhor, essa chapa melhor, mas eu sou grupo. O que o grupo determinar, eu estou junto. Não vou olhar no retrovisor, não. Olha só, essa, para fechar com chave de ouro, é a tal da política de hoje. Poliana Dutra, agradecer a senhora pela vinda, por ter aceitado o nosso convite. Essa entrevista seria antes, mas baseado nas agendas, nos compromissos que a senhora tem fora aqui de João Pessoa, né, a gente teve que desmarcar em alguma oportunidade, mas hoje chegou o dia e a Paraíba inteira está acompanhando e vai continuar acompanhando, porque esses recortes vão rodar o estado inteiro. Eu acho que desde o início até o final não faltarão manchetes para a gente debater no estado a partir de agora. Agradecer a senhora por ter aceitado o nosso convite, por ter estado com a gente aqui nessa noite importante aqui na Tal da Política. Eu é que agradeço, Rudinei, desejar sucesso na Tal da Política. O povo da Paraíba adora política, adora o rádio, adora os podcasts. Né? Sugestivo. A gente amanhece o dia e diz o que está acontecendo nos noticiários da política. Sabe por quê? Porque as pessoas são dependentes do poder público. Paraíba é um estado que carece muito ainda da atenção dos políticos, porque as pessoas precisam do SUS, dos hospitais, precisa das escolas públicas, precisa das habitações de casas, e a gente tem o cuidado dessa condução do Estado a alguém que pense naqueles que mais precisam. Então, parabéns para você, e a gente vai estar aqui sempre à disposição. Obrigado à senhora pela presença, sucesso na sua caminhada, e a senhora voltará aqui mais vezes no decorrer desse processo político para nos conceder entrevista, falar da atualização da política de 2026, sendo Poliana Dutra candidata a deputada federal ou podendo estar na chapa majoritária mais uma vez, dessa vez, quem sabe, como vice, disputando a chapa pelo PSB ou pelo PT. Poliana Dutra disse que está esperando as decisões entre dois nomes fortíssimos da política nacional e estadual. Nada mais, nada menos do que o presidente Lula, numa conversa com João Azevedo. Vamos ficar aguardando, ansiosos sobre esse resultado. João vai conseguir convencer Lula, Poliana, a permanecer no PSB, ou Lula convencerá João Azevedo a levar Poliana Dutra para o partido PT. Poliana disse que alguns problemas de articulação faltaram para que o PSB pudesse estar montado em suas nominatas. Essas e outras você vai acompanhar em todos os recortes que virão pela frente no decorrer da semana, aqui na Tal da Política. E você que está nos acompanhando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que as entrevistas acontecem nas terças e nas sextas-feiras. E na próxima semana, toda a Tal da Política, a da terça e a da sexta, será direto de Brasília. Nós partiremos para Brasília no dia de hoje e voltaremos só na próxima sexta-feira. Então, todo o conteúdo que vai acontecer da semana que vem, ao vivo, direto da capital federal, na volta dos trabalhos legislativos, tanto da Câmara quanto do Senado, eu estarei lá trazendo tudo de perto para você, entrevistas exclusivas direto da capital federal. Hoje, Poliana Dutra, Poliana Werton, como queiram, foi a nossa convidada na Tal da Política de hoje. Muita novidade daqui para frente vai acontecer. Um abraço a todos, tchau, tchau, muito boa noite.